A última viagem do Padre Pio, a última viagem que ele fez horas antes de morrer. Para onde foi? Olá, amigos e amigas da Associação Regina Fide, meu nome é Odélio Gutiérrez, esse é o nosso programa Padre Pio. Bom, lembrando sempre vocês de que as fotografias do Padre Pio estão sendo distribuídas, estão saindo assim, às vezes há congestionamento no telefone, esse telefone aqui embaixo, outras vezes é fácil demais. Eu acho que depende da oração e do anjo da guarda de vocês, de modo que é muito importante isso aí. Deixa eu desligar meu celular, como sempre eu esqueço, né? Aí depois ele fica tocando aqui. Bom, então não esqueça, nós estamos em pleno advento, né? Então é uma hora excelente para pedir o Padre Pio. Quem sabe ele chega antes do Natal na sua casa, então tem que pedir logo, né? E possa enfeitar ou participar da sua reunião natalina, né? Reunião natalina essa que em vários lugares do mundo está sendo tiranicamente proibida. Tiranicamente proibida, a pretexto de contágios, etc, etc. É uma barbaridade. Famílias que não podem ter mais do que 5 pessoas ou mais do que 4 pessoas, é uma coisa tremenda. A gente não sabe ainda como vai ser aqui, mas eu não tenho ilusões que pode ter uma surpresa dessas, sim. Missa do Galo, há muito tempo que já não tinha, até nem precisava ter pandemia. Tinha uma missa do Galo, que às vezes o Galo cantava às 6 da tarde, porque o padre precisava sair mais cedo, ou às 8 da noite, etc, etc. Eu sou ainda do tempo que a missa do Galo era meia-noite, e depois é que nós íamos para a ceia. Mas isso aí foi mudando, mudando, parece que deu mais fome nas pessoas e menos fé, então isso aí foi mudando. Nós já não sabemos, então, como vai ser esse Natal. Então, vamos pôr nas mãos do Santo Padre Pio e vamos rezar para ele, para que nós vivamos dentro da nossa alma o Natal como ele deve ser, né? Bom, esse texto aqui foi tirado da Santa Face de Manopelo, adaptado do texto de Paul MacLeod. Então, o Padre Pio fez essa última viagem, antes de morrer. Ele fez uma viagem em bilocação, certo? Nós já falamos tantas vezes aqui do dono da bilocação, mas para onde é que ele teria ido? Nesse lugar que ele foi, o que tinha de especial nesse lugar para ele precisar ir lá antes de morrer? Garanto que é mais uma história que vocês não conhecem, 98% não conhecem, porque eu também não conhecia, e toda hora nós temos coisas surpreendentes do Padre Pio aqui. É impressionante, impressionante. Então vamos ver a história direto. Em setembro de 1968, a vida do Padre Pio se aproximava do seu fim, dia 23 de setembro, que, aliás, todo dia 23 de setembro nós celebramos uma missa em honra do Santo Padre Pio, lá na Venerável Hora Terceira do Carmo, e peço muitas orações aí pelo Padre Jonas, pela recuperação dele de uma cirurgia, para que ele se recupere logo, porque ele é fundamental para nossas missas do dia 23. E os filhos protegidos do Padre Pio sempre são incluídos nessa missa, sempre. Você vai falar, bom, mas o que é ser filho protegido do Padre Pio? Ou liga para esse número e pergunta, ou olha na descrição do canal o link que te explica como você pode se inscrever para ser filho protegido do Padre Pio. Então vamos lá. Ele tinha já 81 anos e há 2 meses ele não estava bem. Os 2 meses dele foram tremendos, terríveis. Mas o dia 20 de setembro era o seu 50º aniversário da impressão dos estigmas. 50 anos com os estigmas, no dia 20 de setembro. E os seus grupos de oração reuniram-se no convento em São Giovanni Rotondo para celebrar a data. Isso foi muito triste, porque eles não puderam. Eles puderam ver, mas o Padre Pio não do jeito que estava prevista a celebração da data, né? Ele celebrou a missa naquele dia, mas estava muito debilitado para fazê-lo no dia seguinte. Então, no dia 21, quer dizer, ele celebrou no dia 20, no dia 21 ele passou o dia de cama. De cama. E todos os padres no convento esperando a morte dele. Porém, olha só que coisa fantástica,
Ele reuniu suas forças, suas últimas forças, no domingo, dia 22 de setembro, para oficiar a missa, com a igreja abarrotada de peregrinos. Ele deu seu sangue até a última gota. Ele fez apostolado até o último momento, porque na hora que ele aqui reunia suas últimas forças para rezar uma missa com a igreja abarrotada de peregrinos, o que ele estava fazendo? Apostolado com aquelas almas. Né? Por isso eu bato nessa tecla. Nós precisamos fazer apostolado. O que estiver ao nosso alcance. Nós não somos o Padre Pio, mas para cada um, o Padre Pio pede alguma coisa em matéria de apostolado. É questão de nós ouvirmos o que ele está nos pedindo. Você já experimentou ouvir a voz do Padre Pio no seu coração? O que ele está pedindo para você fazer? Experimenta, reza. Ele vai te indicar. Porém, ele reuniu suas últimas forças no domingo, dia 22 de setembro, para oficiar a missa com a igreja abarrotada de peregrinos. Eu já li essa. Ao término da cerimônia, Padre Pio quase colapsou e precisou ser amparado pelos confrades ao sair do altar. Um pouco mais cedo, naquela mesma manhã, um irmão capuchinho e amigo do Padre Pio, Frei Domenico Cesi, foi abrir a igreja dos capuchinhos em Manopelo, que ficava a 200 quilômetros de San Giovanni Rotondo, né? Ficava ao norte, na província de Abruzos. Ele foi abrir a igreja e dentro da igreja, portanto, naquela manhã do dia 22 de setembro, aquele domingo, dentro da igreja, Frei Domênico encontrou o Padre Pio de joelhos, com a cabeça recostada nas mãos, diante da famosa imagem da Sagrada Face. Então, a última viagem dele foi em bilocação e para visitar a Sagrada Face de Manopelo. Nós vamos já explicar o que é a Sagrada Face. Eu fiquei com vontade de ir lá, até porque vocês vão ver que tem mais histórias. Padre Pio lhe disse para o Frei Domênico: eu não confio mais em mim. Reze por mim. Adeus. Nos veremos de novo no paraíso. Só. Frei Domênico achou isso estranho? Não. Porque vocês vão ver também que Frei Domênico era um santo de uma grandeza muito próxima do Padre Pio. E ele, Frei Domênico, também tinha fenômeno da bilocação, o dom da bilocação, como nós vamos ver daqui a pouco. É só você não interromper o canal que você vai ficar sabendo de umas coisas aqui impressionantes. Em 24 horas, nós vamos inclusive passar um filme aqui em que Frei Domênico aparece em bilocação. Espere, aguarde, daqui a pouquinho. Em 24 horas, Padre Pio morreu na sua cela no convento de San Giovanni Rotondo. 24 horas depois, ele está lá em Manopelo. Padre Pio era conhecida por sua frequente bilocação, até quando foi a canonização de Santa Teresinha do Menino Jesus na Basílica de São Pedro em 1925. Quer dizer, ele foi visto lá, vários testemunhas viram o Padre Pio, ele era muito devoto de Santa Teresinha. Aliás, eu recomendo muito que vocês todos que querem conhecer o Padre Pio e a espiritualidade do Padre Pio, leiam Santa Teresinha, leiam a história de uma alma de Santa Teresinha, escrita por ela mesma, e vocês vão ver que coisa impressionante. Vocês vão ver várias partes para o Padre Pio, e no Padre Pio a gente vê várias partes de Santa Teresinha. Isso é impressionante. Interessante que, em retribuição à visita feita, Frei Domênico compareceu ao cortejo fúnebre do Padre Pio, mas em bilocação. Ele ficava a 200 quilômetros, naquele tempo não tinha facilidade de locomoção. Frei Domênico foi em bilocação, pois naquele dia Frei Domênico também se encontrava na igreja de São Miguel Arcanjo, em Manopelo. Então ele estava na igreja de São Miguel Arcanjo e estava também no funeral do Padre Pio. Eu vou passar para vocês aí um filme, eu vou até pedir para tirar o som do filme, porque é uma barulheira tremenda, onde aparece o cortejo
E num dos filmes, eu não sei se vão colocar um ou dois, aparece uma marca assim mostrando o Frei Domênico participando do cortejo fúnebre do Padre Pio, em bilocação. Olha que impressionante. Assistam aí, vocês vão ver, olha só. É uma multidão, né? Imagina, nós já passamos outros dias aí os funerais, mas aí vocês veem as tantas, quando faz esse círculo vermelho aí em volta do rosto do Frei Domênico. E depois aparece a foto do Frei Domênico em close, a gente vê que é a mesma pessoa, e o Frei Domênico, ele era tão santo que quando as pessoas lá da cidade dele, de Manopelo, não é, peraí, a cidade chama Manopelo? Não, cidade de Manopelo, claro. Iam procurar o Padre Pio dizia: por que vocês estão me procurando se lá vocês têm o Frei Domênico? Olha, e não falava isso de mais ninguém. Então, eu comecei a pesquisar um pouco do Frei Domênico, porque não deve ser qualquer coisa, não, minha gente. Bom, estão aí os vídeos para vocês verem. Bom, mas por que Padre Pio escolheu visitar a Sagrada Face de Cristo horas antes de romper os laços com o mundo? Por que ele quis ir lá, naquele lugar? Quais teriam sido seus pensamentos e sentimentos nesse momento? Como não é possível saber do Padre Pio, a relíquia do sudário de Manopelo pode nos dar algumas dicas. O que era essa relíquia? Essa relíquia que foi dada aos capuchinhos no ano de 1638 e é considerada como o verdadeiro tecido que cobriu o rosto de Jesus quando morto. E é citada no Evangelho de São João, que diz assim, capítulo 20, versículo 7, diz assim: viu também o sudário que estivera sobre a cabeça de Jesus. Não estava, porém, com os panos, mas enrolado no lugar à parte. Quer dizer que esses panos que estavam provavelmente entre o rosto de Jesus e o santo sudário, eles estão hoje na igreja na Basílica, perdão, não é Basílica, não, na igreja de São Miguel, em Manopelo. Olha aí, para quem for para a Itália, né? Que bela peregrinação a se fazer. Né? Bom, um detalhe muito interessante que o véu de Manopelo traz é justamente a expressão do rosto de Jesus. Enquanto a imagem clássica do sudário de Turim mostra a santa face de Nosso Senhor morto, a do Manopelo mostra Jesus no momento da ressurreição. É quase como se fossem fotos, né, de Nosso Senhor tiradas. Alguns cientistas dizem que a ressurreição foi uma tal explosão de luz que produziu o efeito da fotografia, imprimiu o tecido. Né? É impressionante. E a gente pode imaginar que deve ter sido algo assim. Os olhos, então, na de Manopelo mostra Jesus no momento da ressurreição, os olhos abertos e a boca semi-aberta, capturam o momento em que o corpo de Cristo retoma a vida, a representação do triunfo de Cristo sobre a morte. Padre Pio, que por 50 anos viveu ininterruptamente as dores da paixão de Cristo, preparava-se, enfim, para a glória na vida eterna. Ontem nós falamos sobre o sacrifício, né? Quer dizer, antes da ressurreição vem a cruz. Agora, depois da cruz vem a ressurreição também, né? É como se o santo capuchinho estivesse repetindo a sequência do Vittime Pascali Laudes, que é uma música que se canta no período de Páscoa, né? Gregoriano. Sabemos, eu vou aqui dar a tradução, sabemos e acreditamos, Cristo ressuscitou dos mortos, ó Rei vitorioso, tende piedade de nós. Se a gente pensar nessas frases e pensar, né, Padre Pio, naquele lugar, naquele momento da ressurreição, ele já estava percebendo e visualizando a glória que estava esperada para ele, né? Mas ele tinha que passar pela cruz até a última gota de sangue.
em última análise, né? Para depois ressuscitar em nosso Senhor Jesus Cristo, ressuscitar no paraíso, né? Não estou usando termos técnicos de ressurreição aqui, antes que algum teólogo venha falar que eu estou chutando. Bom, meus amigos, olha que história maravilhosa, que história maravilhosa. Não deixem de compartilhar, porque quando você compartilha uma história dessa, você automaticamente se inclui na missa. Quer dizer, se você for inscrito no canal, você tem que se inscrever no canal, inscrever, acionar o sininho, né? E aí depois, para todo mundo que você manda esse vídeo ou outro qualquer, você inclui essas pessoas na missa da próxima quinta-feira também. Então mande esse vídeo ou outro vídeo que você preferir, mande pelo WhatsApp, mande pelo Twitter, mande pelo Facebook. Tem um monte de mídia social que eu nem conheço aí, né? Mas, enfim, coloque muita gente nessa missa, né? É uma missa, né? A gente vê aqui o valor que o Santo Padre Pio dava para uma missa, a renovação do sacrifício incruento da cruz. Meus amigos, eu me despeço de vocês com a Ave Maria, um por todos, todos por um, especialmente que a gente viva esse advento, né, com o espírito de Natal, apesar de tudo, né, mas que ele seja guardado dentro do nosso coração, como o nosso Senhor Jesus Cristo merece. Me despeço e fiquemos também com a bênção do Santo Padre Pio. Salve Maria, meus amigos. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.